oportunidade, um dia de vida, e se Ele nos dá mais um dia de vida, é esperando que a gente se arrependa, que se volte para Ele, para que Ele possa nos levar com Ele, para que a gente possa aplanar os nossos caminhos, para que a gente possa firmar a nossa casa na rocha que se chama Cristo Jesus. E eu não estou te falando de uma casa física, mas sim uma espiritual. A vida da gente, a espiritual, a alma da gente, precisa estar alicerçada em Cristo Jesus. Porque quando a gente parte daqui, a gente não pode levar nada conosco. Apenas um punhado de terra que alguém vai jogar em nossa sepultura, nosso caixão. Nada além disso. E uma roupa que você vai vestir, mas nem é você mesmo que vai escolher nesse dia. Alguém fará isso por você. A palavra do Senhor nessa noite se encontra em Eclesiastes, capítulo 12. A palavra do Senhor nos diz assim: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venha os maus dias e chegue os anos que venha a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e torne-se a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremeres os guarda da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moradores, pejais seres pouco, e se escurece os que olham pela janela. Palavra da salvação. Aqui o autor dessa passagem, ele nos convida a lembrar do teu Criador, do nosso Criador, na nossa juventude, na nossa mocidade. Porque ele nos convida a lembrar do nosso Criador na nossa juventude. É na fase que todos estão mais jovens, estão robustos, têm força para poder buscar o Senhor. Porque quando chega o tempo de velhice, aqueles que chegam ao tempo de velhice, a palavra do Senhor vai dizer que é canseira, que é cansaço, já não temos mais força. Mas aquele está remetendo ao quê? Que um dia a luz também se apagará. E que luz é essa? A vida que o homem tem. Essa luz que brilha na terra por um momento, é a vida do homem, mas que ela é passageira. Porque na morte não há quem lembre do seu Criador. Tem um salmista que fala isso: Senhor, quem lembrará de ti na morte, na sepultura? Ninguém. Então ele está falando para a gente buscar Deus enquanto a gente tem força para buscar. E a palavra ainda vai nos dizer além: olha, invocai o Senhor enquanto Ele está perto, né? Para quê? Para que Ele ouça, para que Ele se aproxime de ti. Porque haverá um tempo que vamos clamar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor, e Ele não vai responder. Então é buscar a Deus enquanto se pode achar, e invocá-lo enquanto Ele está perto. E a palavra do Senhor, no apóstolo Paulo, em Coríntios, vai falar assim: mesmo que o exterior ele pereça, ele morra, mas o meu interior é renovado dia após dia. E que o homem interior que Paulo estava falando, que seria renovado após dias, ele está dizendo: esse tempo ele vai passar, mas o homem que está dentro desse templo, ele vai ser renovado. E esse tempo, esse interno, esse homem interno, ele só pode ser renovado com a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela se renova dia após dia. E se você lê essa palavra, se você guarda em seu coração, ela vai te renovar dia após dia. Porque o interior nosso é esse que Jesus quer restaurar. Esse corpo, ele vai ser destruído. No último dia, esse corpo, ele não vai servir para Cristo. O que vai servir é que você está sendo permitido, que você permite que seja formado dentro de você. Esse é o homem interno, é esse que Jesus quer, é a tua
alma, salvar ela, levar ela para a salvação, levar ela para a luz, tirar nossa alma da escuridão e levar para a luz. É esse homem que Deus tem interesse. Não é essa carcaça que está aqui, que você está diante agora, quem vai ver essa imagem, ou os que estão vendo, mas é aquele que o próprio Deus, só Ele pode ver que está dentro. Mas eu te digo que também há reflexo do homem que carregamos dentro de nós. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o coração do homem ele é inclinado para o mal. Mas se a gente reflete algo de bom, significa que o homem exterior, ele está sendo transformado. Porque o que renova esse homem é o próprio Jesus. Quando a gente permite que ele entre em nossa vida e que ele faça a estrutura desse homem, que ele vá transformando, é o nosso caráter, é a nossa maneira de agir, é a nossa forma, é o amor que transmitimos, é a sabedoria que ele nos dá, é a paciência, a bondade. Tudo isso é reflexo de Deus. É quando a gente permite que esse homem seja construído pelo próprio Deus. Então nessa noite que você permita que o próprio Deus venha construir o teu templo. Mas para ele construir o teu templo interior, você tem